Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Boa noite, amigos. Boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia. Boa noite, queridos amigos. Desde já, muito obrigada por vocês estarem nesta noite participando de mais um estudo aqui no programa Viver no Mundo. E deixa eu cumprimentar essa gente linda que está aqui já. Minha prima querida, Irma, bem-vinda, boa noite. Maria Isabel, nossa querida companheira também, boa noite. Minha tia linda, tia Édila, como diz o Zé Mauro, a tia do programa. A tia do programa, a madrinha. A madrinha, a madrinha. Minha prima querida também, Regina. Oi, família da Luzia. Família querida. Ângela Longo, quanto tempo? Bom te ver por aqui. Oi, amiga, boa noite. Minha afilhada. Então, vamos lá. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, porque isso é importante para a rádio, é importante para o programa. E boa noite também para os amigos que vão assistir mais tarde, os amigos que assistem, mas não conseguem colocar a mensagem, que Samuel é um deles, né, que não consegue botar mensagem, mas toda terça-feira ele está lá e depois ainda manda um recadinho para ver que realmente assistiu o programa. Isso é muito bom. O programa existe por vocês e para vocês. Ana Lu, você faz para a gente a prece de leitura? Faço sim. Queridos amigos, vamos fechar os nossos olhos. A noite chegou e Jesus está conosco para nos envolver nas suas boas vibrações. Amado Mestre Jesus, estamos nesta noite reunidos, mais uma noite de estudos, e nós te pedimos que possamos sentir a tua paz, a tua fraternidade. Envolva, Mestre, os nossos lares com as vibrações celestiais. Permita, Senhor, que esta noite possa nos auxiliar a compreender um pouquinho mais sobre esta doutrina que tanto nos dá. Eu sumi, né? Eu fiquei na dúvida se tinha sido eu ou se tinha sido você. É. Foi você, né?
Então, vamos lá. Esse mês, no mês de novembro, nós estamos falando cada semana sobre um livro do Pentateuco. Já falamos do livro Céu e Inferno, já falamos do livro dos Espíritos, e hoje nós vamos falar sobre o livro dos Médiuns. E para começar, vamos entender um pouquinho o que é médium e o que é mediunidade. E que são conceitos muito ligados, né, principalmente à doutrina espírita, porque em algumas outras religiões que também trabalham com a comunicação dos espíritos, às vezes eles colocam outros nomes, mas médium e mediunidade nos remete logo à doutrina espírita, mas não necessariamente só na doutrina espírita existe isso. Então, a mediunidade é aquela faculdade, aquela capacidade orgânica, inata, natural de qualquer pessoa, de sentir essa influência ou se servir, né, de intermédio para a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Ou seja, essa comunicação com os espíritos desencarnados. Essa capacidade, ela pode se manifestar de maneiras diversas, com intensidade ou sem intensidade, dependendo de cada um, dependendo de cada indivíduo. E médium é aquele indivíduo que possui e manifesta ostensivamente a faculdade da mediunidade. É aquele medianeiro, é o instrumento que serve de ponte entre os espíritos desencarnados para que eles possam se comunicar com os espíritos encarnados, seja por meio de pensamento, de palavra, né, que é a psicofonia, da escrita, que é a psicografia, das visões, que são as vidências, e tantos outros fenômenos, né, porque tem vários outros tipos de mediunidade, de ostensividade. E a principal diferença é que mediunidade é uma habilidade, é uma faculdade. E médium é aquela pessoa que possui e utiliza essa faculdade. Não é um dom, é uma aptidão orgânica para tal. Então, e a doutrina espírita, né, codificada por Kardec, ela ensina que todos os seres humanos são, em algum grau, médiuns em potencial, porque sofrem, né, de alguma forma, a influência dos espíritos. Então, se conecta, nem que seja com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, aí vai depender da religião da pessoa. Então, aquela intuição que a pessoa tem, assim, aquele pensamento que a gente sabe que não é nosso, mas é aquilo. Isso também é mediunidade. E, claro, em graus diferentes. E a mediunidade é uma faculdade neutra em si, né? Ou seja, o uso dela pode ser bom ou pode ser mal. Vai depender do desenvolvimento moral e da responsabilidade do médium. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos benfeitores, eles nos dizem que a capacidade mediúnica é uma aptidão, assim da mesma forma que a audição, que a fala, e que se ela fosse dada apenas para as pessoas com um bom coração, com um bom desenvolvimento moral, que fosse fazer bom uso dela, seria a mesma coisa na fala. Se eu fosse colocar só para pessoas que fossem fazer bom uso da fala, nós teríamos mais pessoas mudas do que pessoas falantes. Então, também acontece com a mediunidade isso, que pode ser bem ou mal usada, assim como a nossa fala e tantas outras aptidões que nós temos. Então, vai depender realmente da moral de cada pessoa, de cada médium. E a prática da mediunidade, quando desenvolvida em centros espíritas sérios, é um trabalho muito lindo, é extremamente necessário, gratuito, né, que o Evangelho nos ensina. Dai de graça o que de graça recebestes. E voltado para a caridade, tanto material quanto espiritual. E, consequentemente, para o desenvolvimento moral. Porque quando a gente trabalha no bem, sem perceber, a gente vai lapidando a nossa moral, vai desenvolvendo a nossa moral. E o desenvolvimento da mediunidade é aquele processo gradual, sério, disciplinado e, acima de tudo, baseado nesses 3 pilares, né, fundamentais, que é o estudo, a prática supervisionada e, principalmente, a transformação moral. Mas o estudo, ele é fundamental para que se possa desenvolver de uma forma correta, de acordo com as leis do Pai. E quanto mais desenvolvido
moralmente o médium é, melhor é a sua conexão com os bons espíritos e mais fidedigna a mensagem que ele vai replicar, né, sendo ele intermediário. Então, o espírito fala, se ele está desenvolvido moralmente, ele consegue captar melhor a mensagem e também não deturpar na hora de replicar essa mensagem. E o processo não é um processo com treina, técnicas, você faz que nem receita de bolo, faz isso e isso e isso que vai acontecer. Não, porque cada um tem o seu jeitinho de se comunicar, cada um tem o seu tempo de se desenvolver, não é rápido, vai depender de cada um. Mas o caminho da educação e também desse burilamento das nossas almas. Então, a base de tudo é o conhecimento. E antes de praticar, né, o indivíduo ele precisa compreender os princípios que regem essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. E o Livro dos Médiuns, né, escrito por Kardec, é um manual fundamental para entender esses diferentes tipos de mediunidade, os mecanismos da comunicação, os riscos, as fraudes, as orientações boas ou não boas. Ou seja, ele é um manual de uma prática segura na mediunidade. E a compreensão desses princípios, né, e o estudo também, ajudam o médium a entender a importância da caridade, da moral cristã, da sintonia vibracional que vão atraindo os bons espíritos. E aí, somente depois dessa base sólida, né, teórica, é que o médium é convidado a participar dos trabalhos mediúnicos, porque tem que entender como é que funciona para poder exercer. Isso é com tudo na nossa vida. A gente não começa a exercer uma profissão sem antes estudá-la. A mesma coisa é a mediunidade. Se a gente faz isso, com certeza vamos cometer equívocos. E esse trabalho, ele tem que ser em um ambiente adequado. Não pode ser em qualquer lugar. E um centro espírita é um local adequado, porque possui a proteção da egrégora da casa, fazem aquele isolamento magnético e também tem o amparo espiritual para a segurança dos participantes mesmo. Então, a prática gradual, começando pela percepção dos fluidos, do mentor, até a manifestação mais ostensiva, com a psicofonia, a psicografia, a vidência, e assim vai se inteirando, até que aquilo se torne natural. E como aconselhou Emmanuel, né, ao Chico, disciplina, disciplina e disciplina. Tem que ter disciplina. E o desenvolvimento mediúnico, sério, é um convite à nossa reforma íntima, porque o estudo, ele liberta a nós, né, médiuns, do misticismo, e a moralidade vai elevando para um patamar de sintonia com os bons espíritos, tornando o instrumento mais útil na mão da espiritualidade superior. Por isso, é importante educar e desenvolver a mediunidade. Livro dos Médiuns é o tema de hoje do programa Viver no Mundo 194, na Web Rádio Cristo Consolador. Ana Lu. Esse tema é muito interessante, as pessoas têm muita curiosidade, né? Então, por isso que a gente resolveu trazer nesta noite para vocês. Eu trouxe o capítulo 20, que trata da influência moral do médium. Então, a gente vai vendo que o livro do médium, ele é um guia para aqueles que abraçam a responsabilidade de realizar esse intercâmbio. Porque mediunidade é responsabilidade. Não é brincadeira, não pode ser praticada por curiosidade. Eu trouxe uma primeira questão que nos diz assim: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a Luzia, de uma certa forma, já falou sobre isso, né? Então, o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a espiritualidade nos disse que não. Então, a faculdade propriamente dita, ela se radica no organismo, independente da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. É
oportunidade trabalhar com a espiritualidade, mas é uma responsabilidade muito grande também. E aí a gente vai lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um segundo as suas obras. Como a mediunidade será usada, cabe a cada médium a responsabilidade, o livre-arbítrio. Uma outra questão também trazida pelo Livro dos Médiuns. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui privilégio dos homens de bem e por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Eu acho que essa questão aqui, ela é muito interessante e a gente consegue pensar com muita facilidade nela, porque a gente tem muitos exemplos. Não esquecendo que estamos no planeta de provas e expiações. Então, nós vamos ter muitos médiuns espalhados pelo planeta, mas nem todos com consciência da responsabilidade que é. E quando eu li, né, essa questão aqui, né, por que algumas pessoas não são mais mesmo, né, usam para ganhar dinheiro, enfim, aí cada um pensa aí, não vou citar nomes, né, mas a gente tem vários nomes para poder encaixar nessa questão. E aí a gente fala, poxa, poderia ser dada para uma pessoa tão boa. É um desafio para o médium, né? É um desafio, porque ele precisa trabalhar a humildade, ele precisa trabalhar a sua vaidade, que nada é nosso. Na verdade, nós estamos ali como um instrumento. Quando chega uma mensagem que é para ser passada para uma pessoa, quando chega uma psicografia, quando você sonha com uma situação e aí, né, você vai passar para a pessoa, você tem que entender que você ali é um mero instrumento, que a espiritualidade está aproveitando se você estiver apto e te dando a chance de trabalhar no bem. A resposta para essa questão foi: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus. Então, a gente precisa ter gratidão por podermos ter aí a mediunidade na nossa jornada. E eles continuam nos dizendo, pois que homens há privado delas. Então, algumas pessoas, né, não vão ter a mediunidade. Tem em um grau muito, vamos botar assim, tímido, e outros, no entanto, a gente vê que psicografam, né, que tem uma mediunidade mais ostensiva. E eles continuam nos dizendo, poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência ao que dela se servem para dizer coisas nocivas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que isso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Não é errado, a gente tem certeza que essas pessoas que usam mal a mediunidade, que não dão essa graça por terem essa aptidão, elas no futuro vão se arrepender, quando elas tiverem consciência da beleza que é você ser médium e você bem utilizar as suas aptidões. Os desígnios de Deus, eles visam sempre nos auxiliar, nos melhorar. A mediunidade, ela é uma oportunidade para que o espírito aprenda a se relacionar com a espiritualidade. Então, quando o médium ele usa mal, ele usa para ganhar dinheiro, ele usa para mostrar sua vaidade, ele só está provando que ele não está pronto para essa relação com a espiritualidade. Somente nós vamos compreender, né, a grandiosa obra de Deus quando nós estudarmos e compreendermos que tudo é responsabilidade. Todos nós temos a nossa responsabilidade durante a nossa jornada. E, quiçá, os médiuns, né? Que vêm com esse compromisso, porque é um contratinho assinado antes da gente reencarnar.
E outra coisa, certamente, se nós estamos aí com essa aptidão ostensiva e tão, né, latente, é porque lá atrás nós falhamos. E aí a espiritualidade fala, vamos lá, vamos te dar mais uma oportunidade. Uma outra questão que é trazida no livro dos médiuns. Os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Eu acabei de falar, né? Porque tem aqueles que vêm, se deslumbram e falam, eu vou tocar do meu jeito. E há aqueles também que têm a aptidão, são chamados a praticar, a colocar ela ali, né, no trabalho, mas falar, não, dá muito trabalho, cansa muito, eu não vou poder mais fazer certas coisas que eu gosto, porque é abrir mão, sim, de fumar. É incompatível o médium que fuma. E a gente vê muito na casa espírita, os médios, quando chegam para a educação mediúnica, para o desenvolvimento da mediunidade, mas eu fumo, então vai precisar deixar o cigarro. E alguns falam, não vou deixar. E abrem mão. Não vai poder, né, ficar se encaixaçando como muitos gostam. Mas eu não abro mão das minhas várias taças de vinhos, dos meus engradados de cerveja. Então, vai precisar ser feito um reparo na sua rotina para que você possa estar ali trabalhando com a espiritualidade. Por isso que eu falo, é abrir mão, sim. A resposta da espiritualidade foi: se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e não aproveitam. Então, na verdade, quando a gente trabalha mediunicamente, não é só pelo outro, é também por nós. Eu também estou aprendendo, a Luzia também está aprendendo. É um meio que nós temos de poder evoluir, de nós podermos aprender mais ainda. E eles encerram a questão. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, eu acho que eles fecham aqui com chave de ouro, nos dizendo, se você tem essa oportunidade, aproveita essa oportunidade, né? É uma oportunidade de você crescer. Não perca, porque você não sabe quando você vai ter de novo, se na próxima encarnação você vai poder ter essa oportunidade. Então, eu sei que muitas pessoas falam que não querem essa responsabilidade, mas eu vou falar uma coisa. É uma felicidade imensa, é uma alegria. Todas as vezes que a gente está trabalhando, servindo ao Mestre Jesus. Não é isso, Luzia? Com certeza. Que no início a gente acha, nossa, estudar 4 anos, nossa, tem que abrir mão disso, abrir mão daquilo. Mas depois se torna tão natural que aquilo que no início se achava que seria dificílimo, quando vê, aconteceu. É muito bom isso. E vamos lá, dar continuidade. As comunicações mediúnicas podem ser classificadas de diversas maneiras, né? Tanto pela forma como ocorre, né, que é o mecanismo, e quanto pelo seu conteúdo, que é a finalidade. Então, no livro dos médiuns, ela aborda exatamente essas naturezas de uma forma bem detalhada. Então, quanto ao mecanismo, o modo que ela se manifesta, ela varia de acordo com o tipo do médium, né, do tipo da mediunidade que ele tem e a forma pela qual acontece o intercâmbio entre esses dois mundos, entre o material e o espiritual. Então, as comunicações por efeitos físicos, elas são manifestações que produzem ruído, movimento de objeto, transporte, e geralmente servem como um chamado para despertar a atenção para aquela realidade do mundo espiritual. Mas raramente elas contêm uma mensagem intelectual profunda. Às vezes, é um grupo, como aconteceu com Eurípides Barçanufo, era um grupo que chamou a atenção dele, que tinha várias comunicações, né, de efeitos materiais,
as tampas das panelas voavam, faziam barulho, mas era para chamar atenção, para poder educar, porque ali tinha um médium de efeitos físicos, e ali sim se tornou um grande centro, ou seja, uma grande casa de luz e de amparo. E a mesma coisa foi o caso das mesas girantes, né? O caso onde tudo começou, né? Da doutrina espírita, que também serviram de instrumento para chamar a atenção das pessoas, e logo depois de Kardec, sobre as comunicações inteligentes entre os dois mundos. E as comunicações, né, de efeitos inteligentes, elas são aquelas que o espírito transmite ou por pensamento, por ideia, por orientações, as informações, né, através dos médios. Então, pode ser a psicofonia, que ela pode ser consciente ou semiconsciente, que é o médium que cede temporariamente, nós chamamos de aparelho fonador, mas é a voz, né? E muitas vezes parte do seu corpo físico também, né, para que o espírito se expresse verbalmente. A psicografia, né, que transmite a mensagem por escrito, usando a mão do médium, e pode ser mecânica, né, quando a mão se move independente, né, da vontade do médium, a semimecânica, que tem aquela consciência parcial no ato de escrever, ou a intuitiva, que o médium recebe, interpreta o pensamento e transcreve. A intuição também é uma forma de mediunidade. O médium capta o pensamento do espírito e expressa com as suas próprias palavras e também pelo seu próprio estilo. E atuando ali como um intérprete, né? A vidência, a audição, né? Que o médium que vê, né? A clarividência, o que ouve, a clareaudiência, e os espíritos relata o que está percebendo, o que está vendo, o que está escutando. E essas são as principais, né, as mais usuais, que nós encontramos mais. Mas há muitas outras formas de ostensividade da mediunidade, inclusive nas artes, né, como pintura, música, poesia, tantas outras. E a natureza moral e intelectual das comunicações, ela é crucial para o espiritismo e depende diretamente do grau de evolução do espírito, né, comunicante, e também de certas medidas de moralidade do próprio médium, como a Ana falou. Aquelas comunicações sérias têm um propósito útil, aborda assuntos filosóficos, morais, científicos, de consolo, de orientação, e vem de espíritos elevados, espíritos benévolos, que buscam realmente o nosso progresso, o nosso esclarecimento. Tem as comunicações fúteis também, ou frívolas, que tratam de assuntos banais, a vida cotidiana sem propósito elevado, ou de questões de interesse puramente material, sem importância, que podem ser inofensivas, mas também não são edificantes. E tem aquelas comunicações enganosas, né, que ocorrem quando o espírito, os mistificadores, zombeteiros, inferiores, né, se apresentam com falsos nomes, né, de pessoas importantes, ou de santos de igreja católica, isso tudo para enganar o médium e os participantes, né, dizendo que está sendo conectado com aquele espírito, na verdade não está, é engano, né, é engodo, e acaba induzindo a pessoa ao erro. E tem aquelas comunicações bem grosseiras, bem vulgares mesmo, né, que até a linguagem é chula, ofensiva, as ideias são perversas, de baixo calão mesmo, e são provenientes de espíritos ainda muito apegados à matéria e de baixa evolução moral. Vamos lembrar que nós estamos num mundo onde existe mais mal do que bem, que o espírito desencarnado é aquele que estava encarnado há pouco tempo na Terra. Então, nem todo mundo tem elevação moral, e automaticamente nem todo espírito desencarnado tem evolução moral. Por isso, temos que ficar alerta qual tipo de comunicação nós estamos nos permitindo. E os centros espíritas sérios, eles utilizam a razão, o bom senso, a fé raciocinada, né, que a doutrina nos ensina. E Kardec nos aconselhou sempre a submeter os fenômenos ao crivo da razão. Faz sentido? Não faz sentido? Está de acordo com as leis do Pai, com os ensinamentos do Mestre Amado? Se não está, descarta, né, porque não é espírito que mereça a nossa atenção. E sempre focando, né, naquelas que têm realmente uma natureza edificante, que contribuem ou para o nosso bem-estar, para o nosso conhecimento, para a caridade. Então, vamos lembrar que nós ainda nos deixamos levar pelo fantasioso, pelo espetaculoso, mas as orientações trazidas pela doutrina espírita
que devemos ficar mais atentos com a qualidade das comunicações que nós estamos recebendo. Algumas são boas, mas outras nem tanto. Então, precisamos estar alertas. Ana. Verdade, né? Senão a gente fica ali perdendo tempo, né? E tempo é uma coisa que a gente não deveria mais perder. Precisamos, o quanto antes, investir na nossa maturidade espiritual, né? Eu acho que a mediunidade ela é uma oportunidade também para a gente desenvolver a maturidade espiritual. A gente observar que os espíritos não estão ali para serem, eu falo que eles não são nossos escravinhos. Porque muitas pessoas gostam, né? Mas você é médium, pede isso. Não, não vou pedir nada, né? Eu sei para mim, porque assim, ele não vai obedecer, porque se fosse isso, não seria uma mediunidade séria. Então, essa questão também, às vezes também a gente observa que algumas pessoas querem ter a mediunidade achando que elas vão fazer o espírito de escravinho, né? Então, eu vou, porque aí eu vou poder manipular muito bem a minha vida. E não é isso. Aí vai vendo que o caminho é estudar, que o caminho é, como eu falei anteriormente, abrir mão de muita coisa, mas você não abre mão sofrendo, não é um sacrifício, é um saco-ofício, né? Na verdade, você faz isso de uma forma assim, considerando que você está se dedicando ao sagrado, ao divino. E assim, é tão boa essa relação, porque com o passar do tempo você vai se acalmando, você vai vendo que não há motivo para desespero. Então fica a dica aqui, hein? Vale a pena investir nessa relação com o espiritual, mas de forma séria. E não querer usá-los. E eu estou falando tudo isso porque a gente vai passar para o capítulo 26. Então, quem quiser depois ler com calma, é um capítulo imenso, tratando de diversos temas. Eu separei alguns, e o capítulo fala das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Quando eu li, eu falei, não, tem que levar isso, porque assim, todos nós queremos perguntar. Se falar que não, a gente está mentindo. Até nós que somos médiuns, às vezes, dependendo do trabalho que a gente está, a gente fala, bem que eu queria fazer uma perguntinha, né? Mas com o passar do tempo, a gente vai vendo que não precisa fazer pergunta, porque a resposta, ela chega no dia a dia. Vem através de uma intuição, vem através de um sonho, os sinais são dados e a resposta a gente vai detectando. Então, a primeira pergunta que eu trouxe aqui é perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? E a resposta deles foi, conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir. Não atendem às fúteis. É tão importante essa questão, porque é claro que a gente observa que num trabalho onde as pessoas têm esse acesso a ter contato com a espiritualidade, as pessoas às vezes chegam querendo saber se elas vão casar, se elas vão ganhar dinheiro, se elas vão trocar de carro. São só perguntas que não tem nada a ver, que não vai ajudar em nada. Até porque muitas questões dependem do seu esforço, depende se vai te fazer bem na sua encarnação ou não. Às vezes, você ser milionário é uma coisa que vai destruir a sua encarnação, não vai ser legal. Então, fica aí na sua classe média, né, com seus troquinhos. Fica bem, porque às vezes a gente deseja coisas que não são boas. E como eu falei, a gente quer perguntar aos espíritos. E eles, na verdade, querem cuidar da gente de uma outra forma. Aí a segunda pergunta. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? E eles nos dizem que não. Isso depende do espírito que responde. A Luzia já falou dos espíritos zombeteiros, daqueles que não são sérios, que se aproximam para confundir, para brincar, para causar medo. Imagina você fazer uma pergunta muito séria para você e a resposta ser dada por um espírito brincalhão.
É lógico, ele vai te falar mentira. Ele vai fazer com que você possa sair de lá achando que vai dar certo, enquanto vai dar errado. Enfim, nós devemos sempre buscar a orientação dos bons espíritos. E para que isso aconteça, a gente precisa se afastar da futilidade, a gente precisa fazer perguntas que vão nos auxiliar, né? No dia a dia, numa questão familiar, numa decisão, às vezes, muito difícil, que você não sabe, aí você pede, poxa, bons espíritos, me auxiliem a tomar essa decisão, me intuam qual a estrada eu devo seguir. E eles continuam nos respondendo. Tem mais uma pergunta. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? E eles falam que não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Então, se a pessoa é curiosinha, como eu falo, quer ficar usando a espiritualidade para questões fúteis, para questões que não são sérias, é lógico que ela vai atrair um determinado tipo de espírito. Mas se a espiritualidade observa que você está ali angustiada por um problema sério, com um filho, né, no trabalho, eles vão arrumar uma forma de te trazer essa resposta. Nós vamos observar que a espiritualidade, de forma bem clara, nos diz que nós não devemos ficar evocando os espíritos para matar a nossa curiosidade sobre coisas fúteis. É isso que eles falam aqui. E, infelizmente, muitos irmãos procuram a doutrina espírita querendo fazer essas perguntas, querendo saber de coisas do dia a dia, de dinheiro, né? E se decepcionam, porque quando elas chegam na doutrina, elas vão verificar que a doutrina vai exigir estudo, seriedade, não vai exigir um imediatismo. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina imediatista. Olha, venham, frequentem as sessões que você vai sair curado. Na doutrina espírita não há promessa de milagres. Há a promessa de você ir se fortalecendo cada vez mais, de você ir estudando e você ir compreendendo como a espiritualidade se relaciona com os encarnados, como a espiritualidade te protege em determinados momentos, como a espiritualidade faz com que as coisas deem certo. E quando a gente estuda tudo isso, a gente vai vendo que tem uma dose do nosso esforço, tem a nossa mudança, também mexendo nessa máquina que faz com que tudo dê certo. É a sua atitude moral que muitas vezes, que você mudou a sua atitude, né? Que você fez essa transformação e você fala, antigamente eu perdi a paciência, antigamente eu era mais agressivo, eu era mais isso, eu mudei. E aí você vai vendo tudo se transformar ao seu redor. Temos outra pergunta aqui. Quais as perguntas com que mais se antipatizam os bons espíritos? E a espiritualidade nos diz: todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Ou seja, sabe aquilo que eu falei? Você fica testando a espiritualidade, você fica ali assim, mas e isso? Mas se eu fizer isso? E, na verdade, não é essa, né? O objetivo não é esse. Nesses casos, não respondem e se afastam. Os espíritos puros, os espíritos de luz, os benfeitores, eles não têm por objetivo ficar saciando a nossa curiosidade. Eles se aproximam, como eu falei, para nos auxiliar. Eles se aproximam para nos auxiliar, para nos ajudar numa aflição, num momento difícil, e não um joguinho de brincadeira, né? E eu estou falando isso porque eu lembrei aqui também da brincadeira do copo, que é muito comum. E, na verdade, a brincadeira do copo é curiosidade. Ela sendo uma curiosidade, a gente não tem a mínima dúvida de que os espíritos que participam dessa brincadeira são espíritos que não estão ali para nos instruir, estão ali para brincar.
Estão ali para poder se divertirem, né? Assustarem, causarem pânico. Então, pensemos em como nós estamos nos relacionando com esses amigos espirituais. Luzia. Consegui voltar. Bom, vamos lá, gente, continuando. E a mediunidade, né, já que não é aquele dom, né, ou seja, uma aquisição de virtude que essas nós, uma vez adquiridas, nunca será perdida, né, e que nós já aprendemos pela vida, ou seja, é uma disposição orgânica, então ela pode haver uma perda ou uma suspensão dessa mediunidade. Não significa que a faculdade inata, né, que é um potencial orgânico, ela vai desaparecer, mas os espíritos superiores podem deixar de utilizar aquele médium como meio de comunicação. A mediunidade ela funciona como uma ponte que exige a cooperação de ambos os lados, encarnados e desencarnados. E sem a assistência dos bons espíritos, a comunicação séria e edificante, ela cessa. Então, essa interrupção ela pode ser temporária, que é uma suspensão, ou em casos extremos, ela pode também ser permanente, né? Uma perda mesmo da mediunidade. E isso ocorre por razões morais, espirituais e às vezes por motivo de saúde também, ou até mesmo de provação. E a doutrina, ela explica que a qualidade das comunicações depende da sintonia vibracional e moral entre o médium e o espírito comunicante. A gente já viu isso aqui. E os espíritos elevados, eles se sintonizam com médiuns que buscam o bem, o estudo, a reforma íntima. O médium é um imã que atrai espíritos afins ao seu estado moral e mental. Então, quando o médium ele muda sua conduta ou seu propósito, né, de vida, os espíritos benfeitores, eles se afastam dele, porque não encontram mais ali aquela sintonia necessária para o trabalho sério. Que nem no rádio, né, que sai da sintonia, a gente tem que buscar novamente sintonizar o dial. É isso. Porque e pode também acontecer essa interrupção, não a ausência da faculdade. A faculdade mediúnica permanece no médium. E ocorre com a falta de fluidos, né, ou a vontade dos bons espíritos para manifestação no plano físico com aquele determinado médium. E as razões para a interrupção da mediunidade são, a maioria, de ordem moral. Né? Ou é o médium indisciplinado, ou com a moral duvidosa. E o mau uso da mediunidade, né? Utilizar a mediunidade para vícios, né? Para motivos fúteis, né? Para ganhar dinheiro, para, enfim, ou não sei, para ganhar dinheiro, alguma vantagem. Às vezes você ganha em outras coisas, não necessariamente dinheiro. A Ana também já falou isso aqui. Interesses materiais, né? Ou de adivinhação, tipo um espetáculo. Ou até para obter lucro mesmo, que se vai afastando, né, os bons espíritos e atraindo os mistificadores. E o orgulho e a vaidade, elas também são grandes vilões, porque o médium ele pode achar que é um ser especial por ter a mediunidade. E acabar se deixando levar por aqueles paparicos, né, aqueles elogios ostensivos, né, que envaidecem o trabalhador. E aí a vaidade é um grande obstáculo também para o médium, porque ela abre porta para fascinação, né, que é uma forma de obsessão, e leva também ao afastamento dos espíritos benévolos. E o não aproveitamento também dos ensinamentos, porque quando o médium ouve os conselhos dos espíritos protetores e não coloca em prática na sua vida diária, também eles se afastam do médium. A falta de assiduidade nas reuniões sérias, o abandono do estudo, tudo isso vai enfraquecendo essa sintonia. Em alguns casos, a suspensão é uma medida de benevolência dos espíritos para com o médium, porque pode ser um período necessário, né, de repouso necessário para aquele médium, porque ele pode estar passando por uma situação difícil em casa, ou pode estar passando por uma doença. Então, afastam ele do trabalho mediúnico, né? Tem essa suspensão temporária até que ele venha se recuperar. E também, às vezes, para testar a perseverança e a fé, né, em Deus e nas suas leis. Isso tudo também. Agora,
As doenças graves, quando o médium realmente incorre em doença grave, em desequilíbrio emocional ou até mental, isso pode interferir no funcionamento do cérebro e do perispírito. Então, isso também torna a comunicação inviável e também muito arriscada, tanto para a saúde do médium quanto para as próprias comunicações. Então, por esse motivo, também às vezes elas são interrompidas. E nesse caso, os espíritos superiores promovem uma pausa ali temporária para ver se restabelece. Às vezes não restabelece, a doença é grave mesmo, acaba vindo até a óbito. Mas, de qualquer forma, é um cuidado maior, né, que tem ali com a saúde do médium. Então, a perda da mediunidade, ela é um sinal de que a conduta do médium não está muito alinhada com os propósitos elevados da espiritualidade. Ou, às vezes, uma pausa necessária ou para reflexão ou para recuperação da saúde do médium, seja ela mental ou seja ela orgânica. Ana Lúcia. Nada é por acaso, tudo tem um objetivo, né? A gente é que fica duvidando deles e quer, como eu sempre falo, dar o nosso jeitinho. Bom, a próxima pergunta. Pergunta sobre saúde. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Isso aqui acontece muito, né? De quando as pessoas também vão ao centro espírita, tem algum trabalho, alguma psicografia, tem alguma coisa, eu quero saber sobre a minha saúde, a saúde de um familiar. E a espiritualidade nos diz que a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. A gente observa que, assim, olha, pode perguntar, mas você sabe que você vai ter que sempre que saber a natureza do espírito que vai estar te respondendo. Então, a gente está vendo que não adianta querer fazer perguntas se você não... É mais ou menos assim. Vocês vão conversar com qualquer pessoa sobre a sua questão de saúde? Vocês vão pedir para qualquer pessoa uma receita médica? Não. Você vai pedir o quê? Para um médico. É a mesma coisa aqui. Não adianta a gente achar que só porque é um espírito, ele está preparado para responder tudo. Qual é a moral desse espírito? É um brincalhão? Não, é um espírito sério? Né? É um espírito que está se passando por Bezerra de Menezes, aí promete ali a cura para você, aí você não consegue a cura, chega no plano espiritual revoltado, né? Poxa, mas eu estava ali encarnado, fui num trabalho onde me prometeram a cura. Por isso o estudo. Porque o estudo, ele te blinda de você ficar nas mãos de espíritos infelizes, de espíritos que ainda, infelizmente, não compreenderam que esse intercâmbio, essa mediunidade, ela é sagrada, não é para brincar. Outra pergunta. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? E eles falaram, certamente. Os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que o invocam com confiança. Gente, isso aqui é o que a gente mais faz, né? Eu, pelo menos, sempre peço conselho. Quando eu estou com um problema, quando eu tenho alguma coisa que eu falo, nossa, como eu vou agir? O que eu devo fazer? Eu chamo meu anjo de guarda, meu bom amigo, meu guia, me auxilia. Qual a melhor forma que eu tenho para resolver isto? Porque tudo tem solução. Essa é a realidade. Mas, às vezes, no tormento, né? Ali, naquele momento que a gente não sabe bem como, a gente esquece de chamar pelo nosso guia. E, às vezes, ele está ali só prestando atenção, falando, vai me chamar não, não vai me chamar não, porque a gente precisa também provocar, né? Chamá-los. Como eu falei, a gente não pode ficar esperando o milagre. Então, eles dizem, os bons espíritos jamais recusam auxílio aos que o invocam com confiança, principalmente no que concerne à alma. Repelem, porém, os hipócritas, os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas. É sinceridade na conversa. É falar, olha, eu estou com esse problema aqui, não sei bem o que fazer, não sei bem como proceder, estou me atrapalhando, que às vezes a gente se atrapalha, né? Fica com raiva, fica com ódio da pessoa, quer se vingar. Então, pede o conselho. E
Mas aonde, Ana Luísa, eu vou pedir esse conselho? De noite, ou quando tiver um problema, pede uma licencinha ali, se afasta e faz uma oração. Olha, eu preciso aqui ser guiado, eu preciso ser intuído de como eu vou resolver essa questão. Porque sozinho eu não vou conseguir, porque está muito difícil, eu não estou entendendo. Às vezes acontecem tantas coisas que a gente não entende por que está acontecendo, mas eles sabem por que está acontecendo. Então, não tem coisa melhor do que você ter essa conversa direta através da oração e pedir uma orientação. Não é isso, Luzia? A oração é sempre o melhor caminho, né? Essa conexão com os benfeitores, com o nosso mentor, e dá uma paz e também traz luz para o ambiente, não só para a gente, como luz também. E quanto mais nós oramos, mais nós vamos nos sintonizando com eles. Fica mais fácil, né, a sintonia. E vamos lá. A finalidade principal do livro dos médiuns é servir de guia teórico e prático para o estudo e da prática mediúnica nas manifestações espíritas. Ele é considerado essa parte experimental da doutrina espírita, porque o livro ele aborda diversos aspectos cruciais, como nós vimos aqui, que para quem deseja realmente compreender e praticar essa comunicação entre os mundos. E, claro, né, de uma forma séria e de uma forma segura, porque ele traz a explicação dos fenômenos mediúnicos, é um guia para os médiuns, para os dirigentes, ele ensina como nos prevenirmos dos erros, das fraudes, e também contribui muito para o desenvolvimento do médium. Então, o livro dos médiuns ele é essencial para a prática mediúnica, seja ela realizada com seriedade, discernimento, disciplina e sempre com a finalidade de caridade, né? Contribuindo sempre para o progresso moral, não só do médium, como todos os envolvidos, porque a prática mediúnica também faz com que os desencarnados que estão sendo ali assistidos, seja no estudo, seja na mediúnica, na sessão mediúnica, eles também estão aprendendo. Então, é um trabalho, sim, de caridade e desenvolvimento para ambos os lados. Ana Lu. Vou fechar com uma questão também que acontece muito. É uma questão que traz a seguinte pergunta: se uma pessoa ao morrer deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que a ajude a desembaraçá-los? Quem nunca soube disso aqui, de uma questão dessa, que o vovô, o papai, o parente deixou aquela herança, mas não achamos a senha, não achamos os documentos, não achamos um monte de coisa. Vamos procurar um centro espírita, vamos procurar o espiritual e vamos chamar, né, o nosso parente para que ele possa nos ajudar a receber a fortuna, a herança. Aí ele faz uma segunda pergunta: poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de não se conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? Ou seja, tudo ligado ao material. Nada, ninguém se incomoda com quem foi, né? O importante é saber o que ele deixou. E a espiritualidade, ela vem nos dizendo: esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos? Julgais, então, que o espírito ditoso, com a liberdade de que goza, venha de boa vontade retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisas que já não interessam? Então a gente vai vendo que ele puxou da nossa orelha, né? Não use a espiritualidade para questões que são suas. São questões materiais. Deixe o espírito seguir feliz, seguir tranquilo. E eles falam assim para a gente: falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. E aí fica tudo misturado, né? Você querer o dinheiro, você querer passar o outro para trás, né? Ninguém, como eu falei, ninguém se interessou em fazer uma oração para aquele espírito seguir feliz, mas está interessado em sugá-lo ainda, mesmo depois, né, em que ele desencarnou. E eles dizem: é o começo das punições
e Deus lhes reserva a avidez dos bens da terra. Demais, os embaraços em que, às vezes, a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida. E no poder de nenhum espírito está o libertar-vos dela, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Então, ele está dizendo que aquelas pessoas que ficaram com esse pepino aí para resolver, né? Olha, é com vocês, é coisa da terra, é coisa mundana, é material. Vocês é que vão ter que dar o jeito de vocês de descobrir isso aí, né? Deixa o espírito seguir em paz, deixa esse espírito recomeçar o seu novo ciclo, que é isso que acontece, e muitas vezes, como ele vem dizendo aqui, na verdade, é uma prova ali para aqueles que ficaram e vão ter que resolver aquilo. Então, a lição da noite aqui, né, nessa questão de quais as perguntas podem ser feitas aos espíritos prestem atenção no que vocês estão querendo perguntar, porque você pode estar atraindo um espírito que não é de luz. E aí você vai se decepcionar, vai ficar decepcionado com a doutrina, e a doutrina, na verdade, não tem nada a ver com isso. A doutrina é linda, maravilhosa, mas ela nos pede responsabilidade. Com você, Luzia. Responsabilidade, estudo e disciplina. Sempre. E dá de graça aquilo que de graça recebeste. Isso é muito importante. Médium não ganha dinheiro com a mediunidade. Muito pelo contrário, a gente gasta dinheiro, né, Ana? Gasta, verdade. E a gente sabe que quando a gente vai fazer estudo, né, em alguns lugares, aí, poxa, mas ninguém paga para você vir, não te dão isso? Não. Eu que estou pagando, muito feliz para estar aqui. Paguei o Uber, paguei o metrô, né? Pago e compro os livros, faz a caridade, ajuda na cesta básica. Graças a Deus. Graças a Deus, oportunidade de poder trabalhar e poder servir. E a gente tem que agradecer essa oportunidade. Verdade. Vamos lá, espero que tenhamos conseguido passar, né, um pouco desse livro fantástico, que é o Livro dos Médiuns. É um livro extremamente esclarecedor e muito lúcido, né, como toda obra de Kardec. Né? E esse principalmente porque envolve a mediunidade, que tem tanta fantasia em volta dela. Então, ele traz de uma forma muito lúcida e com muita responsabilidade, né? Quem é médium e quem não é médium ostensivo, e que, como a Ana disse, fica às vezes naquela curiosidade, né? Que não leva a muita coisa, e ainda está arriscada a fazer conexões indevidas. Então, prestemos atenção, porque é orar para podermos estar bem auxiliados, né, pelos bons benfeitores, pelos benfeitores espirituais. Ana Lu, quer complementar? E é engraçado, porque muitas pessoas, quando elas sabem que você é médium, elas ficam assim, você está vendo alguma coisa? Uma vez um amigo meu estava passando por um problema muito sério, muito sério. E aí nós nos encontramos, aí vai resolver, né, conversando. Aí ele parou e falou, você está ouvindo alguma coisa? Estão falando alguma coisa? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, eu não estou sentindo nada. Eu não estou vendo nada, eu não estou escutando nada. Então, é importante também que, assim, o canal está aberto, mas, pessoal, não é 24 horas, não é em qualquer lugar, até por proteção do médium, né? Porque é difícil. Dependendo da energia que você capta, é algo bem complicado para a gente. Não é agradável, tá? Porque todo mundo também acha que a gente só vai ver coisas bonitas, belas, aquele canto florido, né? Que a gente vai ver Maria, Jesus. Não. Até porque nós somos médiuns aqui, estamos aprendendo todos os dias, e reencarnados, né? No planeta de provas e expiações. Então, a gente mais sente e vê coisas que não são tão agradáveis do que o belo. O belo é ali naquele trabalho fechado, quando a gente tem o auxílio do espiritual, aí sim, né, eles vão apresentando coisas muito belas. Claro que a gente, às vezes, também está fora de uma casa espírita, vê os espíritos trabalhando, socorrendo, mas, enfim, não vamos montar uma mentira, né, uma história, achando que a gente também está conectado 24 horas, né? Não, e tem lugar certo para trabalhar, né? Tem lugar certo.
E a casa espírita é o lugar certo para trabalhar. Até porque o mundo, como a Ana bem disse, tem mais mal do que bem. Então, e médio, eu digo que não tem uma antena, não, tem uma parabólica. Então, a captação é muito mais rápida e muito mais forte. Então, tem que estar sempre vigilante para não captar o que não deve. E o lugar de trabalhar é na casa espírita, não é por aí, não. Vamos lá cumprimentar os nossos queridos amigos. Minha prima querida, Ilma, Maria Isabel, bem-vinda. Olá. Minha tia linda, tia Edila. Minha outra prima querida, Regina. Oi, a Ângela família. A Ângela Longa confundi com a trabalhadora da casa lá de Francisco, mas não, né? Essa é sua afilhada. É outra Ângela Longa. Luiz Vieira, bem-vindo. Olá. Cláudia Fernandes, está sempre conosco. Olá. Conhece esse aí? Olha isso aí, José Mauro. Não esteve conosco aqui, né? Hoje ficou de telespectador. Isso. Semana que vem ele está aí, com a gente de novo. Então, não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, mais um livro do Pentateuco para a gente saborear. Fala mais alguma coisa, Ana? Não, vamos lá, vamos estudar. Vamos estudar. E vamos orar. Pai, obrigada por mais uma noite de bênçãos, mais uma noite de proteção, mais uma noite de orientação. Obrigada por nos ofertar esse livro fantástico, que é o Livro dos Médiuns, que tanto nos orienta, tanto nos esclarece. Que nós possamos, a partir do estudo, internalizar essas mensagens e poder praticá-las no nosso dia a dia. E que os benfeitores estejam sempre conosco e nós estejamos sempre com eles, buscando a sintonia vivida para que a comunicação seja limpa e nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir os bons conselhos. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por nos amar tanto. Graças a Deus. Queridos amigos, uma excelente noite para vocês, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Boa noite, Ana Lua. Boa noite, Luzia, boa noite, queridos amigos. Até a próxima terça-feira e uma semana de muito estudo e de muitas alegrias. Beijos, tchau, tchau. Beijos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.